Durante sua experiência no Vietnã, Smith aprendeu que a habilidade era essencial para sobreviver. Aquilo moldou sua forma de agir. Preferia tudo em ordem e não tolerava desorganização, nem mesmo em algo tão simples quanto a sua sala. Ao perceber a bagunça, ordenou que Tay o limpasse imediatamente, pois não aceitava desleixo em seu espaço pessoal. Ele também mantinha um senso claro de autoridade dentro da escola. Considerava aquela turma como sua responsabilidade e era firme com qualquer um que cruzasse os limites. Quando Rodrigues demonstrou respeito e cooperação, Smith reconheceu com um breve agradecimento, demonstrando que valorizava quem colaborava com seriedade, mas ele não aceitava insubordinação. Aos que desafiavam sua autoridade, Smith deixava claro: qualquer desrespeito teria consequências severas. Sua postura transmitia força e respeito, deixando evidente que ele não hesitaria em agir com firmeza para manter a ordem. A história começa com Jonathan Shale, um mercenário altamente treinado e ex-agente militar, se retirando de uma missão junto com sua equipe de elite. Eles completam a missão com sucesso, mas não demora muito para descobrirem algo perturbador. A operação que realizaram, na verdade, não foi autorizada. Isso vem como um choque e, como resultado dessa revelação, todos são dispensados do serviço ativo. Sem mais missões ou ordens a seguir, os membros da equipe seguem caminhos separados. Agora, sem um emprego, Shale decide voltar para casa, em Miami, para descansar e descobrir seus próximos passos, esperando apenas que algo surja. A cena muda para a cidade ensolarada e vibrante de Miami. A câmera se aproxima lentamente de Jenny Hetsko, uma professora apaixonada e atenciosa. Jenny está no meio de uma aula, totalmente engajada com seus alunos, dedicada a ajudá-los a aprender. No entanto, o cenário pacífico da sala de aula é rapidamente destruído quando o caos irrompe no campus da escola. Uma briga brutal começa entre os estudantes. Logo fica claro que aquilo não é uma briga aleatória. A cena inteira parece ter sido planejada com antecedência para atingir um aluno em particular. Jenny e outro professor, o Sr. Sherman, correm para impedir a emboscada. Apesar do perigo, conseguem separar a luta e proteger o aluno. Surpreendentemente, o aluno atacado afirma que não precisava de ajuda. É evidente que está tentando se proteger das consequências de ser rotulado como fraco. Após a briga, Jenny tenta conversar com o aluno responsável por começar tudo, Juan Lucas. Juan não é um encrenqueiro comum. Ele é o temido líder de uma gangue chamada Reis da Destruição, também conhecida como Codicon. Um tom firme, mas gentil, Jenny tenta se aproximar dele. Ela fala com Juan como uma mãe preocupada, incentivando-o a pensar em seu futuro e fazer escolhas melhores. Preciso que você olhe para mim por 2 minutos, Juan, diz ela. Mas Juan não se importa. Ele a encara com olhos frios, zomba dela e a ameaça com um aviso para que fique fora dos assuntos dele. Em seguida, ele se afasta, deixando claro que não tem intenção de ouvi-la. Ainda abalada, mas determinada, Jen e o Sr. Sherman vão direto ao diretor Claude Holle para relatar o ocorrido. Eles insistem para que o diretor tome medidas contra Juan e a gangue, especialmente depois que Jenny revela ter sido ameaçada diretamente. Você quer dizer que ele não disse que ia me esfaquear com uma faca de cozinha às 4h15? Questiona ela. Não, ele não disse isso, responde o diretor, minimizando suas preocupações e afirmando que não há provas sólidas o suficiente para expulsar Juan. Jenny fica visivelmente irritada e sai furiosa do escritório, dizendo ao diretor que conseguirá as provas de que ele precisa. Mais tarde, ao chegar em seu carro depois da escola, Jenny se vê cercada por membros da gangue COD. O buraco da fechadura do carro está vedado com fita adesiva e algo parecido com goma, dificultando sua entrada. Os membros da gangue a provocam e assediam, rindo e lançando insultos, enquanto ela tenta usar as chaves. Juan faz um sinal de mão na direção dela, mas Jenny se recusa a se intimidar. Corajosamente, ela retribui o mesmo sinal, invertido, como forma de desafio. Finalmente, consegue abrir a porta do carro e vai embora, enquanto a gangue continua gritando comentários ofensivos atrás dela. Mais tarde, ao chegar em casa, Jane se alivia ao encontrar Shale esperando por ela. Ela corre para os braços dele, feliz e confortada por vê-lo após tanto tempo separados. Shale explica que foi dispensado de seus deveres militares. Eles riem, conversam sobre o futuro e imaginam o que ele fará agora que não está mais em serviço. Não muito tempo depois, Shale recebe uma mensagem de voz de um de seus antigos companheiros de equipe. Há uma possível oferta de trabalho que poderia ajudá-lo a ganhar algum dinheiro.
Ele se encontra com Joey, um de seus colegas de confiança, em um clube de striptease para conversar sobre a proposta. Joey insiste para que Shale considere a oportunidade. Eles o apresentam ao cliente e a um competidor chamado John Janus. Janus mais tarde se revela um homem perigoso que tenta matar Shale. Este rapidamente descobre que o trabalho envolve proteger remessas de drogas e mantê-las seguras de gangues rivais e da interferência do governo. Esse tipo de trabalho não agrada a Shale, um homem de princípios, que se recusa a fazer parte de qualquer atividade ilegal. Estamos procurando soldados treinados que possam garantir as remessas. Então, o que você está procurando é uma equipe para proteger suas remessas de drogas, questiona Shale. Ele recusa o trabalho, provando que um assassino é diferente de um soldado, em sua integridade. Janus, por outro lado, aceita a oferta. Na manhã seguinte, Jane decidiu correr perto da praia. Ela não sabia que alguém da gangue Cody estava à sua espera. Enquanto passava correndo, foi surpreendida por um agressor que a atingiu de forma violenta, quebrando seu joelho e iniciando um ataque brutal. Felizmente, Shale estava por perto. Ao ouvir a confusão, correu até o local e conseguiu afugentar o agressor. Rapidamente, levou Jane ao hospital, onde ela iniciou o tratamento. Durante o período de recuperação, Jane compartilhou suas suspeitas com Shale. Acreditava que o ataque havia sido planejado e que, provavelmente, envolvia alguém da escola. Pediu que ele tomasse providências durante sua ausência, que duraria pelos próximos 2 dias, além de solicitar que fizesse algumas ligações por ela. Diante da dor e do medo que Jane demonstrava, Shale prometeu protegê-la e garantir que os responsáveis não escapassem das consequências. Determinado a descobrir quem estava por trás de tudo, decidiu assumir uma identidade falsa e dar aulas no lugar dela, com o objetivo de investigar o que estava acontecendo. Ele iniciou os preparativos para sua nova missão. Junto à sua equipe, elaborou um plano para se infiltrar na escola sem revelar sua identidade nem sua ligação com Jane. Adotou o nome falso de James Smith e, usando esse pseudônimo, enviou uma candidatura para a escola, sendo rapidamente chamado para uma entrevista. Durante a entrevista, o diretor mostrou-se acolhedor e informou que o novo professor estaria em período de experiência por um curto tempo. Smith garantiu que faria o possível para substituir Jane com competência. Apesar da aparência calma e profissional, ele mantinha o foco em sua missão: identificar os responsáveis pelo ataque e revelar possíveis corrupções dentro da instituição. No primeiro dia de aula, Smith entrou em uma sala tomada por alunos, indisciplinados e caóticos. O ambiente era barulhento e desorganizado, mas isso não o abalou. Caminhou calmamente até a frente da sala, iniciou a chamada e passou a observar atentamente os alunos. Logo percebeu que a indiferença com o aprendizado e a ausência total de disciplina eram problemas recorrentes naquele ambiente. Mais tarde, na sala dos professores, reencontrou Sherman, um colega da escola, e foi apresentado à bibliotecária, Hannah Dillon. Os dois explicaram a ele que a gangue Cody exercia forte influência dentro da escola, usando o medo como ferramenta de controle. Hannah mencionou que suspeitava de que o ataque a Jane tivesse ligação direta com a gangue, e que o líder era Juan Lucas. Ela também insinuou que o diretor Rolla poderia estar colaborando com o grupo, embora Sherman discordasse, lembrando que Holly havia sido policial e, portanto, jamais se envolveria com esse tipo de coisa. Apesar da defesa feita por Sherman, Smith passou a observar o diretor com desconfiança. Em uma conversa particular com Rowley, percebeu detalhes suspeitos, como um relógio de ouro caro, que não condizia com o salário de um diretor escolar. A conversa entre os dois tornou-se uma disputa silenciosa de inteligência, com ambos lançando comentários velados para testar as reações um do outro. Ao final da conversa, o diretor fez uma afirmação insinuando que o poder era mais importante do que a justiça. Isso só aumentou a suspeita de Smith quanto à integridade dele. Naquela mesma noite, Smith se reuniu com sua equipe militar e traçou um novo plano: observar a escola em segredo. Para isso, instalariam câmeras e monitorariam os movimentos dos membros da gangue, com o objetivo de reunir provas concretas. Alguns membros da equipe hesitaram no início, mas a maioria acabou aceitando a missão. No dia seguinte, durante uma aula sobre a Guerra do Vietnã, enquanto escrevia no quadro, Smith foi surpreendido por um aluno chamado Tay, que jogou uma lata de refrigerante amassada em sua direção. Demonstrando reflexos impressionantes, Smith pegou a lata no ar e a lançou de volta, acertando a testa do aluno. A sala ficou em choque. Tay levantou-se,
pronto para confrontá-lo, incentivado pelos colegas. No entanto, Smith neutralizou a ameaça com facilidade. Torceu o braço do aluno e o derrubou sem aplicar força excessiva. Logo depois, Smith aproximou-se de outro aluno, Rodrigues, a quem já havia visto carregando um picador de gelo afiado. Pediu calmamente que entregasse o objeto, mas, diante da recusa, segurou sua mão e torceu o dedo apenas o suficiente para que a arma fosse solta. Aquele gesto passou uma mensagem clara para todos os presentes. Ele não era um professor com quem se podia brincar. O silêncio tomou conta da sala. Smith assumiu o controle da turma e deu sequência à aula, começando a conquistar o respeito. Mais tarde, Tai e Rodrigues procuraram a enfermaria para relatar o ocorrido. A informação chegou rapidamente ao diretor, que enviou o segurança Marvin até a sala. No entanto, ao chegar, Marvin encontrou um cenário inesperado. Os alunos estavam quietos, sentados e prestando atenção à aula. Surpreso com a transformação, voltou ao diretor para relatar a situação. Rolle, impressionado, decidiu adiar qualquer tipo de punição e aguardou o fim da aula antes de tomar qualquer decisão. Conforme as aulas avançavam, o clima dentro da escola tornava-se cada vez mais tenso. Lacas, o líder notório da gangue COD, tentou intimidar Smith. Aproximou-se com arrogância e lançou uma provocação, insinuando situações perigosas pelas quais Smith poderia ter passado, com o claro objetivo de assustá-lo. Smith manteve a calma e a compostura, mesmo diante da tensão crescente. Mais tarde, naquele mesmo dia, ele continuava monitorando atentamente a escola por meio das câmeras de segurança ocultas, instaladas anteriormente por seu companheiro de equipe, Skids. Enquanto observava os monitores, notou que o diretor Claude se dirigia de forma deliberada à sua sala de aula. Agindo rapidamente, Smith organizou tudo para parecer normal. Assim que Claude entrou, trouxe à tona uma preocupação séria. Alguns alunos estavam planejando abrir processos judiciais contra Smith, exigindo uma retratação para evitar sua demissão. No entanto, Smith, conhecedor dos protocolos legais, argumentou que não poderia ser demitido sem o devido processo. Lembrou ao diretor que, para dispensar um professor, era necessário, no mínimo, um aviso prévio de 2 semanas. A firmeza de Smith desconcertou Claude, que não esperava resistência. Ainda assim, tentando manter uma postura equilibrada, Claude afirmou que ele poderia permanecer e aproveitar suas 2 semanas restantes. Desconfiado da segurança e tranquilidade de Smith, o diretor decidiu investigar mais a fundo. Ordenou uma verificação completa das credenciais do novo professor. No entanto, tudo o que encontrou foram documentos falsos e registros plantados intencionalmente por Smith e sua equipe, como parte de sua operação secreta. Após o expediente, Smith levou Jenny de volta para casa. Ao entrar em sua residência, ela encontrou uma carta sincera, escrita por alguns de seus alunos. As palavras expressavam gratidão e preocupação com seu bem-estar. Emocionada com o gesto, Jane começou a chorar. Smith tentou consolá-la, mas as emoções à flor da pele resultaram em uma breve discussão. Apesar da tensão momentânea, era evidente o quanto ambos se importavam um com o outro e com a missão que haviam assumido juntos. Na manhã seguinte, Smith retornou à sala. Juan Lacasse e seu grupo de encrenqueiros entraram com a mesma arrogância de sempre, claramente tentando provocar. Smith não se abalou e chamou a atenção de Juan pelo atraso, expondo-o diante da turma. Juan, com sarcasmo, insinuou que poderia escrever a palavra desculpe no quadro. Smith elevou a exigência, pedindo que escrevesse 100 vezes. Sem poder desafiar abertamente a autoridade do professor, Juan concordou, mas não sem antes lançar uma ameaça velada. Recusando-se a se intimidar, Smith mudou o clima da sala. Iniciou uma discussão profunda e significativa, usando o nome de um aluno, Jerônimo, como ponto de partida. A conversa evoluiu para uma lição poderosa, na qual Smith convidou os alunos a refletirem sobre seus objetivos futuros e as consequências de suas ações no presente. Aos poucos, os estudantes começaram a se envolver. As defesas baixaram e a postura agressiva desapareceu, ao perceberem que Smith não estava ali para confrontá-los, mas para fazê-los pensar além das ruas. A discussão tornou-se emocional e reveladora, forçando-os a encarar verdades difíceis. Ao final da aula, o diretor apareceu inesperadamente. Desta vez, elogiou a maneira como Smith lidou com Juan. Claude demonstrou estar impressionado com o controle exercido sem recorrer à violência. Convidou Smith para encontrá-lo mais tarde,
após a reunião do corpo docente. No entanto, Claude tinha outros planos. Em segredo, encontrou-se com Juan Lacasse para combinar um ataque contra Smith, acreditando que havia chegado o momento de eliminá-lo definitivamente. Felizmente, Smith já estava um passo à frente. Por meio das câmeras de vigilância, assistiu ao encontro e se preparou para uma possível emboscada. Ao entardecer, equipou-se com um colete à prova de balas e escolheu um ponto estratégico na biblioteca da escola para aguardar silenciosamente. Pouco tempo depois, Juan apareceu com um grupo de homens armados, criminosos contratados por Claude. Seguiu-se um confronto violento. Smith reagiu com habilidade militar, neutralizando os atacantes um a um, dominando-os e jogando seus corpos para fora da biblioteca pela janela. Quando Juan tentou agir, um dos membros da gangue que havia se recuperado conseguiu pegar a arma de Smith e atirou contra ele. No momento em que pensavam que Smith estava morto, os agressores voltaram sua atenção para a bibliotecária. Porém, Smith, ainda vivo, reapareceu de surpresa. Jogou Juan pela janela, fazendo-o cair sobre seus próprios comparsas. O líder da gangue ficou atônito, incapaz de compreender a força e a resistência de Smith. Mais tarde, Claude deixava o prédio quando deu de cara com Smith, que permanecia calmo e sereno. Surpreso e confuso, Claude tentou fingir que nada havia acontecido, perguntando casualmente sobre a reunião que deveriam ter tido. Visivelmente desconcertado, murmurou que já era tarde demais. Ambos se afastaram, sem revelar a verdade um ao outro. Enquanto isso, o professor Sherman fez uma visita à casa de Jane. Passou algum tempo conversando com ela e oferecendo conforto. Durante o diálogo, começou a juntar as peças. Com base no que sabia e havia presenciado, passou a suspeitar que Smith era, na verdade, Shiloh, o marido de Jane e um ex-soldado. As pistas finalmente se encaixavam. Enquanto isso, Joey, membro da equipe de Smith, continuava monitorando os movimentos da gangue. Seguiu Juan Lacasse e, ao descobrir seu paradeiro, deixou uma mensagem para Smith com todos os detalhes. Mais tarde, naquela mesma noite, Smith voltou para casa. Jane, ainda emocionalmente abalada, o confrontou. Ela havia descoberto sua identidade secreta e sabia o verdadeiro motivo de sua presença na escola. Revelou que tudo fora contado por Sherman. Smith não negou. Pelo contrário, abriu-se com ela. Explicou que suspeitava da colaboração de Claude com a gangue COD e que estava comprometido em desmascará-los. A equipe de Smith continuava sua vigilância sobre a gangue. Em um determinado dia, Joey entrou em contato com Smith, informando que deveria ir até um local próximo ao porto, pois acreditava que uma grande transação de drogas estava prestes a acontecer. Smith chegou ao local e, juntos, eles observaram os membros do COD negociando com compradores. Assim que o negócio foi confirmado, Smith e Joey lançaram um ataque surpresa. Eles ordenaram que todos ficassem no chão, com os braços estendidos ao lado do corpo. Smith concentrou-se nos membros da gangue, enquanto Joey cuidava dos compradores que estavam a bordo de um barco. Em meio ao caos, Holland, um dos companheiros de equipe de Smith, que anteriormente discordava da missão, ordenou que Bull, outro homem, atacasse Smith. A luta entre Bull e Smith foi intensa, com ambos trocando golpes pesados. Eventualmente, Smith conseguiu nocautear Bull. Ao testemunhar a determinação de Smith diante da oposição, Holland mudou de ideia e decidiu ajudá-lo. Juntos, eles derrotaram Bull, apreenderam o dinheiro do tráfico e descartaram o restante da droga no oceano. Na manhã seguinte, Claude assistiu a uma reportagem sobre a apreensão de drogas. Enquanto assimilava os acontecimentos, recebeu uma ligação ameaçadora de um traficante furioso pela perda do dinheiro e do produto. O traficante exigia um reembolso imediato. Em pânico, Claude correu até a escola e confrontou Juan. Durante a conversa, ele percebeu que Smith estava por trás de toda a operação. Smith, por sua vez, não fez questão de esconder a verdade. Com confiança, anunciou que o dinheiro recuperado da apreensão estava sendo usado para melhorar as instalações da escola e fornecer pizza gratuita para os alunos. Enquanto ele divulgava as boas notícias, Claude o interrompeu e impulsivamente o demitiu no local, dizendo que ele não ensinaria mais história, pois agora ele fazia parte da história. Apesar da demissão, as ações de Smith conquistaram a admiração de muitos, incluindo os alunos e o Sr. Sherman, que passou a apoiar completamente sua missão. Sherman se ofereceu para ajudar de forma mais direta, mas Smith o alertou sobre os riscos, especialmente devido à possibilidade de Claude estar trabalhando com a gangue inimiga. Sherman queria acreditar na inocência de Claude,
Mas seu julgamento estava comprometido pela lealdade e pela confiança pessoal. Naquela mesma noite, Smith se tornou novamente alvo de um ataque violento. Membros da gangue COD e seus aliados corruptos, desesperados para eliminá-lo, tramaram um assassinato. Os tiros ecoaram pela escuridão e o carro de Smith foi alvejado enquanto ele se dirigia a uma casa próxima. No entanto, graças ao seu treinamento militar e reflexos rápidos, conseguiu escapar sem ferimentos graves. Ao mesmo tempo, o Sr. Sherman se envolvia em situações cada vez mais perigosas. Atuando no porão da escola, ele tentava reunir provas sobre o envolvimento da gangue com o tráfico de drogas e sua influência na instituição. Porém, foi emboscado por Juan Itales, este último, o principal criminoso da organização. Tragicamente, Sherman foi assassinado durante o confronto. Itales foi o responsável direto pelo crime. A morte de Sherman foi repentina e brutal, abalando profundamente todos que o conheciam. Felizmente, um estudante testemunhou o assassinato e, posteriormente, compartilhou o que viu, fornecendo informações cruciais a Smith e às autoridades. Na manhã seguinte, a notícia se espalhou rapidamente pela escola e pela comunidade. Claude, já conhecido por sua corrupção e ligação com a gangue COD, havia divulgado falsos rumores de que Smith estava morto após o atentado. Muitos professores e alunos lamentaram a suposta morte do professor, temendo pelo futuro da escola. No entanto, para surpresa de todos, Smith apareceu vivo e bem na escola. Seu retorno inesperado causou confusão e medo entre os envolvidos com as operações criminosas. Sua sobrevivência foi um sinal claro de que as forças corruptas não venceriam tão facilmente. Com as tensões no auge, Smith confrontou o Sr. Wilson, outro funcionário da escola que apoiava secretamente o tráfico de drogas promovido pela gangue COD. O confronto foi tenso, revelando a profundidade da corrupção dentro da liderança escolar. Enquanto isso, o COD retaliava. Um ataque violento foi lançado contra a casa de Jane. Os membros da gangue quebraram janelas, gritaram ameaças e tentaram intimidá-la. Uma aluna que havia testemunhado o assassinato de Sherman estava procurando Smith para contar o que havia ocorrido e foi até a casa dele acompanhada de um colega de classe. No entanto, Juan os interceptou e os levou para dentro da casa, prendendo suas bocas com fita adesiva e aguardando a chegada de Smith. Smith chegou a tempo, mas a gangue ainda não sabia que ele era, na verdade, Shale. Deixaram-no entrar sem saber sua verdadeira identidade. Após seus primeiros ataques, Smith acabou sendo dominado e não conseguiu escapar. Juan, então, fez uma ligação para seus superiores, informando que Smith e Shale eram, na verdade, a mesma pessoa. Ao ouvir isso, o chefe da organização ordenou que Juan finalizasse a missão de uma vez por todas. Essa violenta retaliação evidenciava até que ponto a gangue estava disposta a ir para manter o controle e silenciar qualquer um que ousasse se opor a eles. Pouco antes de Juan disparar, ele ouviu a campainha tocar. Disse a Jane que tomasse cuidado, pois acreditava ser a senhoria dela. Enquanto Jane tentava convencer a mulher a ir embora, Shale aproveitou a oportunidade para esfaquear o homem que estava ao seu lado na perna. Ele conseguiu neutralizar a maioria dos inimigos presentes, mas não foi capaz de resgatar Jane naquele momento. O caos se instaurou. Juan, em um ato de desespero, apontou uma arma para a cabeça de Jane, exigindo que Smith largasse a própria arma, caso quisesse salvá-la. Sem outra escolha, Shale deixou a arma no chão. No entanto, no momento exato, um dos estudantes, um menino, disparou contra Juan e conseguiu desarmá-lo. Com o principal perigo momentaneamente neutralizado, Smith voltou sua atenção para Claude. A história se encaminhava para um clímax. Era chegada a hora de confrontar o verdadeiro responsável por boa parte da corrupção, o diretor da escola, aliado da gangue. Smith e seus aliados se prepararam para um último esforço desesperado. Para libertar a escola das garras do COD, a luta foi intensa e caótica. Salas de aula foram destruídas, carteiras derrubadas, e o ambiente de aprendizado, antes pacífico, transformou-se em uma verdadeira zona de guerra. Vidas foram perdidas ou seriamente feridas, evidenciando os perigos de permitir que uma gangue assumisse o controle de uma instituição educacional. Apesar da destruição, Smith e sua equipe lutaram com determinação e habilidade, coordenando esforços para desmantelar o domínio da gangue. Os principais membros do COD que atuavam dentro da escola foram expostos e eliminados. Ainda assim, as perdas do lado de Shale também foram grandes.
Um de seus companheiros foi baleado na cabeça e outro se sacrificou ao explodir junto com um inimigo em uma situação desesperadora. A caçada continuava. Em determinado momento, Claude surgiu de onde estava escondido e atirou em Holland. Ele e seus homens recuaram e se esconderam, aguardando a chegada de Smith para eliminá-lo de uma vez por todas. Smith, por sua vez, agiu com cautela ao se aproximar. Apagou as luzes antes de se expor completamente. A luta entre Smith e Claude teve início. Claude estava visivelmente irritado e desesperado, enquanto Smith usava golpes precisos e táticos, acertando o rosto de seu adversário. Um outro inimigo conseguiu atingir Smith no ombro com um disparo, mas foi morto logo em seguida por Holland, que, gravemente ferido, acabaria falecendo pouco depois. Restando apenas os dois, Smith e Claude enfrentaram-se em um último combate corpo a corpo. Após uma sequência brutal de golpes, Claude conseguiu pegar uma arma e apontou-a para Smith, questionando por que ele estava fazendo aquilo se não era por dinheiro. Smith, com frieza e convicção, respondeu que algumas coisas simplesmente não podiam ser ensinadas, e então desferiu o golpe final, matando Claude ali mesmo. Por fim, Smith saiu da escola e encontrou Joey ferido, mas vivo. Ao final de toda a batalha, apenas Smith e seu fiel companheiro Joey sobreviveram. Com a gangue quebrada e os líderes corruptos removidos, a escola começou, aos poucos, a se recuperar. Alunos e funcionários, agora livres da opressão, iniciaram o processo de retomada do ambiente escolar, transformando-o novamente em um lugar seguro e dedicado ao aprendizado. Inscreva-se para mais vídeos como este, ative as notificações e deixe um like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.